Viste? É um pássaro. Não, é uma nave espacial. Não, é um avião. É um avião de papel. É um avião feito com kwanzas. É isso. É alguém no site BFA Net Empresas a fazer pagamento de salários. Paga os salários da sua empresa sem ir ao banco. Com o BFA Net Empresas é simples, cómodo e seguro. Saiba mais em bfanetempresas.ao ou num balcão BFA. Num mundo global, a Unicargas Transitários trabalha localmente. Em qualquer parte do mundo, a Unicargas levanta, transporta e entrega a sua carga no destino. Quer seja de barco ou avião, comboio ou caminhão, neste preciso momento estamos a gerir a sua carga, tratando de todo o processo de taxas, alfândegas e seguros. Enquanto metade do mundo dorme, a Unicargas está na rota da sua carga. As distâncias não encolhem, nós aqui as cobrimos mais depressa há 25 anos. Unicargas. Organizações LMF, uma empresa integrada há 6 anos no fornecimento de local content a companhias do setor petrolífero. Prestamos serviços de catering, importação e exportação, segurança, logística, entre outros serviços. Contacte-nos em Luanda 222 350154 ou em Cabinda 923 65 15 54 e no website www.o-lmf.com. A Câmara de Comércio Estados Unidos da América Angola realiza em parceria com a Agência Nacional para o Investimento Privado, ANIP, uma missão empresarial que trará homens de negócios dos Estados Unidos para Angola. O evento decorrerá de 29 de maio a 5 de junho. O objetivo do encontro é trazer empresas americanas para investir no setor não petrolífero. A delegação de empresários americanos chegará a Angola no dia 28 de maio no novo Boeing 777, adquirido pela TAG por via do financiamento do Exim Bank. Para mais informações, 927 07 70 53. E vamos retomar o debate sobre as relações entre Angola e os Estados Unidos da América. Em estúdio estão o Dr. Salim Valim Ahmad, economista e diretor da Católica Business School, e o especialista em energia José Oliveira. O debate está a ser conduzido pelo jornalista Joel Costa. Renovados votos de muito bom dia aos nossos ouvintes, os ouvintes do programa da Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América Angola. Estamos a falar sobre as relações entre Angola e Estados Unidos. Para olhar para frente, em agosto ocorre a Cimeira Estados Unidos da América-África, uma oportunidade para se rever o posicionamento dos Estados Unidos em relação à África e que outros tipos de apoios os Estados Unidos podem prestar aos países africanos. Os desafios que enfrentam atualmente, a construção de infraestruturas, ter uma grande melhoria da qualidade de formação de quadros e o acesso a recursos financeiros e também tecnologia. Professor Salim, relativamente a esta questão, já frisou, mas gostávamos que concentrasse apenas naquilo que, se os Estados Unidos não quiserem perder o barco para a China, agora foram convidados franceses e outros países, e se Angola também quiser aproveitar esta oportunidade, este estado de graça que está a viver, o que é que, no seu ponto de vista, faria sentido e poderia sinalizar que todo este potencial poderia se transformar em um produto concreto que se viesse, num futuro, traduzir num apoio mais direto ao desenvolvimento africano e à diversificação da economia de Angola em particular? Antes de tudo, é o estabelecimento de uma maior confiança de relações. Penso que isso é fundamental para conseguirmos aqui uma relação mais eficaz em termos económicos e trocas comerciais, para que haja maiores investimentos do lado americano nestes países africanos. Por outro lado, eu penso que as próprias instituições angolanas e a maior parte da África Ocidental estão muito conotadas com o sistema ocidental, quer a Europa, quer foram as suas antigas colónias, e isso é uma vantagem que os Estados Unidos têm que aproveitar, porque os próprios sistemas são similares àqueles que eles têm. Agora, naturalmente que os Estados Unidos vai sempre querer impor algum enfoque na questão da boa governação, no fortalecimento das instituições democráticas, na questão do incremento da sociedade civil, que, no fundo, a grande parte dos países africanos ainda tem insuficiências. Agora, até que ponto é que os Estados Unidos estão mais abertos para flexibilizar esses seus modelos
para investir em África é que vamos ver na cimeira de Washington. Portanto, até que ponto é que há maior abertura de ambas as partes para que haja este fortalecimento das relações. E é importante que os Estados Unidos tenham em consideração que os países africanos, nomeadamente Angola, têm tido o relacionamento com os países que são competidores com os norte-americanos, nomeadamente a China, e a China tem uma visão muito mais pragmática em termos de relações, porque a China, no fundo, quer os seus recursos naturais, quer importar os recursos naturais e, em contrapartida, dá os recursos financeiros para que os países africanos consigam desenvolver as suas infraestruturas. É uma relação muito mais pragmática, um casamento muito mais fácil de se fazer, porque há interesses e não há complicações, como se diz, entre as duas partes. Enquanto que os Estados Unidos têm um outro modelo, que é tentar impor um bocado o seu modelo político, o seu modelo de instituições nestes países africanos, que no fundo, muitas vezes pode restringir este tipo de relações. José Oliveira, do seu ponto de vista, o que é que pode ser feito para que os Estados Unidos não percam o barco relativamente à China e transforme este potencial todo que existe para melhorar as relações? Segundo informações que recebemos da Embaixada dos Estados Unidos, esta Cimeira Estados Unidos da América-África não será apenas um encontro entre os chefes de Estado, mas o presidente Barack Obama convocou os líderes empresariais das maiores empresas dos Estados Unidos, de todos os setores, para, diante dos chefes de Estado, receberem as informações sobre estes países e, assim, de alguma forma, decidirem a investir nesses países de forma mais abrangente. José Oliveira, este posicionamento do presidente Obama poderá ajudar a aumentar o investimento americano em Angola e nos países africanos fora do setor petrolífero? Ou há mais a ser feito, quer pelos Estados Unidos ou quer por Angola? E se há, o que é que deve ser feito? Eu acho, bem, é uma tentativa, é um forcing para aumentar as relações e as trocas comerciais com a África. No caso de Angola, eu acho que há algumas coisas a fazer do nosso lado internamente, quer dizer, nós temos deixado de pôr, como eu digo, pedras no sapato de algumas das empresas, pelo menos das grandes empresas, daquelas que são importantes de trazer para o país. Nem toda a empresa que quer investir em Angola vai trazer, enfim, um valor acrescentado, importância, mas há algumas que são de facto importantes e acho que devia haver uma certa seleção em determinado número de casos, de maior abertura e maior transparência quando se trata de grandes grupos e que podem ter importância em relação a Angola. Agora, quando se diz os Estados Unidos não perderem a corrida em relação à China, eu acho que é tarde nesta fase, porque é muito simples. É que a China tem um arcabouço financeiro atual e vai ter nos próximos anos muito maior que os Estados Unidos, que continuam a ter déficits orçamentais, têm problemas com a fiscalidade, têm uma fiscalidade até certo ponto baixa, lhes cria problemas terríveis. É preciso não nos esquecermos que os Estados Unidos são o país desenvolvido com mais problemas de necessidade de manutenção nas suas infraestruturas, nomeadamente rodoviárias. Se alguém ler o relatório anual da Associação dos Engenheiros dos Estados Unidos sobre os problemas de manutenção que há nas pontes e nas estradas dos Estados Unidos, fica assustado e nem parece, e se lhe tirar lá dos Estados Unidos, nem parece que é um relatório de um país desenvolvido. Isto é um exemplo de como as insuficiências americanas são hoje grandes que estão a afetar o próprio país. E, portanto, os Estados Unidos não têm o mesmo potencial financeiro que tem a China. Portanto, de um certo modo... Agora, os Estados Unidos têm um potencial tecnológico muito maior que a China. E, portanto, podem ser muito mais... Há muitos casos em que podem ser muito mais úteis a países como aos países africanos, e não só, determinado número de investimentos americanos possam fazer, determinado número de empresas que possam vir para o país. Isso é totalmente diferente. E aí, pronto, os Estados Unidos estão a fazer o seu forcing. Há alguns países africanos que vão conseguir